Fala pessoal, professor Sandro Ramos aqui e hoje a gente vai dar continuidade à nossa segunda aula de desenvolvimento web, hoje entendendo um pouco mais sobre os conceitos de formulários e como a gente pode adicionar mídias dentro da nossa aplicação, como áudio e vídeo. Então, bora para a aula! Beleza pessoal, vamos lá, vamos desvendar como funciona formulários e como que a gente pode capturar informações dos nossos usuários aqui no front-end utilizando HTML. Então, bom, o que a gente vai tratar aí hoje? Nós vamos entender como funciona a tag form, como funcionam os inputs, que é o que a gente adiciona dentro do formulário para a gente ir capturando cada uma das informações que a gente precisa, como funciona a dupla label e ID e qual a necessidade da gente utilizar ela, e também como que a gente organiza grupos de formulários, também como a gente realiza a validação desse formulário e como que a gente incorpora áudio e vídeo para a gente poder ter mídia dentro da nossa aplicação. Então, ao final desse vídeo, você vai conseguir fazer seus próprios formulários para você poder aplicar golpes aí na internet. Brincadeiras à parte, não utilizem para isso esse conhecimento, pelo amor de Deus. Mas, seguindo aqui, a gente vai entender como que a gente cria formulários para a gente poder capturar as informações do usuário, seja numa tela de login, seja numa tela de cadastro ou qualquer lugar onde você precisa pegar diversas informações do seu usuário. Então, seguindo aqui, basicamente a tag form ela é um container que ela agrupa todos esses inputs e basicamente sozinho ela não faz nada. Então, a gente precisa adicionar os inputs dentro dela para a gente poder estar capturando esses dados. Aqui a gente tem um exemplo onde a gente pega nome e e-mail do nosso usuário, utilizando ali os inputs. E aqui está o nosso formulário, que tem dois pontos muito importantes aqui que a gente tem que se atentar. O action é para onde que a gente vai mandar esses dados, para onde que a gente vai fazer essa requisição. E o method é que método HTTP que a gente vai estar realizando. É um método post, então é uma criação. É um método put, então provavelmente vai ser uma atualização, e é claro que isso tem que estar configurado no seu back-end. Então, esses dois pontos são muito importantes que a gente compreenda o que a gente define aqui no action e qual que é o método HTTP que a gente vai estar utilizando. Eu vou dar um exemplo rápido aqui para vocês de como funciona isso. Eu tenho aqui uma API simples, que ela basicamente sobe na porta 8081, e ela tem aqui a rota /register método post. Então nela a gente vai abrir um terminal aqui para a gente executar ela. A gente pode dar um yarn dev e a gente tem aqui o nosso exemplo de formulário. Então eu subi um back-end que tem uma rota ali chamada /register e aqui o nosso exemplo de formulário é esse. Então em action eu coloquei lá a rota do meu back-end onde eu quero realizar a requisição. Ele está fazendo o método post e aqui o que a gente coloca em name é o nome do campo que nessa requisição vai ser enviado. Então vamos ver esse cara aqui funcionando na prática. Vou abrir aqui com o Live Server e a gente vai testar ele e ver se realmente ele faz a requisição. Então eu estou aqui com a abinha Network. Quando a gente dá um inspecionar, a gente tem várias coisas aqui que a gente pode utilizar para debug aqui da nossa aplicação. No front-end, na aba Network, a gente consegue ver as requisições que são feitas aqui na rede. Então, se eu envio, lembrando que a gente tem aqui rapidamente, o retorno desse meu método post em register, ele retorna para mim aqui um HTML, que é o HTML que vai ser montado ali para gente no front. Então é interessante saber que a gente tem essa opção no formulário de realizar essas requisições e mandar essas informações para o back-end. Claro que o formulário, essa requisição do form, ela tem algumas limitações, então o response que a gente recebe do back-end tem que ser um HTML para eu seguir a navegação aqui do meu usuário, né? Caso contrário, se o meu back-end retornasse um JSON, eu precisaria estar fazendo uma requisição utilizando a Fetch API com o JavaScript para realizar essa requisição, pegar essa resposta do JSON e apresentar ela dentro do meu HTML, né? Então, feito esse disclaimer, a gente pode seguir aqui efetivamente para o input. Lembrando que todos esses exemplos estão lá no nosso repositório de exemplos, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E também ele está lá no nosso material do Notion, que eu também deixei no vídeo passado e vou deixar neste, que mostra ali qual que é cada um dos pontos que a gente vai tratar na aula. E tá aqui ó, o nosso desenvolvimento web. É um repositório que está lá dentro da minha conta do GitHub, que tem todos esses exemplos que eu estou mostrando aqui na nossa aula. Seguindo para os inputs, a gente tem aqui uns exemplos. Mas, no final do dia, o que a gente tem que entender é que o input, que é essa tag, que é esse componente que a gente vai capturar a informação do nosso usuário, ele muda drasticamente quando a gente altera um atributo dele que se chama type. Então, o tipo do input, ele muda quando a gente altera o atributo ali type. A gente pode pesquisar no MDN, que é a documentação
do Mozilla, a gente pode buscar aí por MDN Input. Essa aqui é a bíblia do desenvolvedor web. E aqui a gente tem alguns exemplos de input e a gente vê todos os tipos possíveis. Ó. Input type button, checkbox, para selecionar ali uma cor, de data, e-mail, daí ele já puxa aqui os e-mails do usuário, para poder selecionar um arquivo, daí ele já abre a telinha, imagem, selecionar mês, número, daí ele só aceita número, password que ele já deixa lá com os asteriscos, input type radio, para selecionar ali entre várias opções apenas uma, range. Então a gente tem vários tipos, submit aqui que é bem importante para a gente enviar nosso formulário, telefone, type text que é o normal, que daí ele não aplica nenhuma abstração ali pra gente, como de telefone e e-mail, não tem essa aplicação. Text, ele não aplica nada e apenas a gente recebe o texto puro. Então é importante a gente conhecer todos esses tipos específicos de input, porque muitas das vezes a gente se pega lá num momento tendo que fazer uma implementação para o usuário subir um arquivo, por exemplo, e a gente não sabe como que a gente captura, e a gente já tem isso por padrão, já na web, ali como um type do input. Aqui a gente tem diversos exemplos. Se a gente vir aqui no nosso input sample, tem basicamente todos os nossos principais exemplos ali, com senha, e-mail e como funciona a implementação deles aqui na prática, com várias coisas relevantes que a gente pode dar uma olhada aqui, que a gente já vai ver mais pra frente, como required, como utilização de pattern. Mas o mais básico de tudo é, nós temos um input, ele vai ter um tipo específico, e dado o tipo que a gente escolheu, a gente vai ter alguns benefícios e algumas abstrações que o próprio navegador já vai apontar ali, só da gente estar utilizando tipos específicos para a captura desses inputs. Então aqui a gente tem exemplo de submit, de e-mail e do tipo texto. Mas caso vocês queiram exemplos mais complexos, a gente tem todos os exemplos, os principais exemplos aqui disponíveis nos nossos códigos de exemplo. Para o vídeo não ficar tão longo, eu não vou ir em detalhe a detalhe explicando cada um dos tipos. Dei uma revisão mais macro ali e vocês podem acessar a documentação e ver cada ponto em específico. Então, bom, entendemos que o type ele muda muita coisa e também a gente tem que entender a questão do label e do ID. Então, basicamente, o label é o nomezinho que vai ficar em cima do nosso input. Pense que o nosso input é só uma caixinha ali de texto. Se essa caixinha só ficar voando, o usuário ele não vai ter muito contexto do que aquela caixinha significa. Então, em cima a gente coloca um texto para justamente orientar ele. E é claro que a gente volta para a acessibilidade. O que o leitor de tela ele vai fazer? Ele vai passar na label, vai dizer ali para o nosso usuário seu e-mail, né? No caso, o usuário que tem alguma deficiência visual, ele vai falar seu e-mail. E nisso ele já vai dar um focus naquele determinado input. Então é bem importante a gente estar utilizando isso. E ele faz esse onFocus com base no for e no ID. Então o que a gente coloca aqui de user e-mail também tem que ser a exata mesma coisa aqui em ID. Então é assim que ele controla para dar esse onFocus correto. Seguindo aqui, pessoal, nós temos como organizar esses formulários. Nós temos o field set e o legend. É quando a gente quer criar um grande grupo ali de um formulário. Já vou mostrar um exemplo para vocês. O nosso input ele é algo pequeno. Se a gente quiser receber muita informação nesse input, a gente tem que criar algo maior. A gente tem que criar um text area. Por exemplo, o cara vai passar informações da biografia dele. Então vão ser múltiplas linhas e a gente pode definir num parâmetro ali, num atributo no text area, quantas linhas a gente deseja. Nós temos o select, que é aquela caixinha de seleção, que daí desce, né, cada uma das opções, e a gente faz com select e option. E é claro que além de botão, a gente tem o input type submit, que ele vai criar algo similar a um botão ali na tela pra gente. Vamos ver esses exemplos rapidamente? Então, basicamente a gente tem field set, dentro a gente tem uma legend, e basicamente o field set com a legend ele vai criar um quadradinho ali em volta com o nome específico daquele formulário que a gente criou. Aqui nós temos exemplos também de select com cada uma das opções e um exemplo de text area. Então, vamos ver como funciona tudo isso na prática. Então, nós temos aqui o field set com legend, temos nosso select aqui com cada uma das options e aqui um text area que a gente pode ir adicionando N linhas. Então, ao contrário do input, que ele é algo mais limitado e que a gente recomenda que utilize para informações quando você tem uma pequena quantidade de informações para você pegar do seu usuário. Então, seguindo aqui, pessoal, a gente pode colocar algumas validações e um feedback imediato para o nosso usuário, como por exemplo com a tag required.
nós temos em atributos que são de texto, então input type text, a gente tem min length e max length, que controla a quantidade máxima de caracteres que o usuário ele vai poder colocar dentro daquele input. Se nós tivermos um input do tipo number, a gente pode colocar min e max, que vai definir o valor máximo e o valor mínimo que aquele determinado input aceita. E a gente pode utilizar também aqui o atributo pattern para a gente definir um regex, ou seja, uma expressão regular, um padrão que a gente quer que siga quando o usuário colocar informações dentro daquele determinado input. Se a gente estiver realizando validação de telefone, a gente pode colocar o padrão do que é um telefone. Então tem que ter lá o DDD, 2 números, depois tem que ter 5 primeiros números, um tracinho e depois 4 números. Isso a gente poderia resumir aqui a questão do regex. Então, aqui no nosso exemplo, por exemplo, mais simples que nós temos, aqui a gente tem exemplos com regex, pois vocês podem acessar aqui, como por exemplo no telefone, isso aqui é o valor para validar um telefone. Mas aqui eu vou para o exemplo mais simples. Aqui a gente tem o required, por exemplo. Então, só de a gente utilizar o type e-mail aqui, ele já faz validações simples do que seria um e-mail, né? Então, se a gente volta lá para testar, por exemplo, só de a gente estar utilizando o e-mail, e esses caras estão como required, então o que vai acontecer quando a gente tentar enviar? É isso aqui. Então, isso aqui é o feedback imediato que a gente pode dar para o usuário. E se a gente colocar algo que não é e-mail válido, como é um type e-mail, ele já aplica o que seria um padrãozinho ali de e-mail básico, né? Tranquilo? Mas é claro, no caso do telefone, ele não aplica o padrão do que seria um telefone, você tem que ir ali e adicionar a questão do pattern. Aí caso o usuário coloque algo que não seja dentro desse padrão, o próprio HTML ele já retorna apontando o erro. Beleza, pessoal? Então aqui a gente segue para o final do nosso vídeo, onde a gente vai ver um pouquinho sobre áudio e vídeo. Então, a gente tem o atributo source, tanto em áudio e vídeo. Nós temos o controls, que esse atributo ele vai exibir ou não o que seriam ali os controles, né, do nosso player. Nós temos o autoplay, que é para já iniciar o áudio ou o vídeo automaticamente. E também nós temos o loop, né? O vídeo vai ficar lá em loop eternamente. Então isso é bem comum em aplicações, até tem um exemplo aqui da Feira Fácil. Aplicações onde a gente entra na tela inicial e está rodando um vídeo assim, ele já começa automaticamente e ele também fica em loop, por exemplo, né? Então, a gente tem esse vídeo aqui, por exemplo, no site da Feira Fácil, que ele vai ficar aqui, ele inicia já automaticamente e ele vai ficar infinitamente aqui rodando, dando esse efeito aqui bem interessante. Então, é por isso que é importante a gente conhecer a tag áudio e vídeo. Então, eu tenho aqui um exemplo de áudio e vídeo, onde basicamente a gente vai estar utilizando a tag dessa forma. Então, vamos executar aqui esse projetinho só para a gente poder ver rapidamente. Onde é basicamente uma aplicaçãozinha de um podcast e a gente pode realizar a execução deles. Por exemplo, se a gente desativa controls ali, ele já desaparece. Não vou dar play aqui para a gente não ter nenhum problema aqui no YouTube, mas ele basicamente estaria tocando normalmente, e se a gente colocar aqui o autoplay e salvar, vocês vão ver que ele vai já começar a tocar a música. Então, para algum cenário onde a gente precisa fazer isso com um áudio ou com um vídeo, vai funcionar dessa maneira. Mesma coisa a gente tem com relação ao vídeo. Basicamente, a gente tem a tag vídeo, que funciona da mesma maneira. Você pode passar no source tanto um recurso que você tem no seu projeto, quanto uma URL, que é o que eu estou fazendo aqui nesse nosso exemplo. Então, é basicamente uma aplicaçãozinha aqui que reúne os melhores vídeos tags. E aqui a gente tem um exemplo de vídeo que está sendo carregado aqui, ó, no próprio navegador mesmo. Que é aquele vídeo meio bizarro do Google que eles passavam em alguns lançamentos que eles faziam. Beleza? Então, basicamente é isso que eu gostaria de passar para vocês nessa nossa segunda aula. Os nossos exemplos vão estar lá no link no GitHub. E eu deixo aí também, como deixei na última vez, um testezinho aí para vocês tentarem aplicar os conhecimentos de vocês. Tentem aí, após a nossa aula, criar um index.html, adicionar um input de e-mail, de nome e de senha, adicionar um input que permita a seleção de masculino ou feminino. A gente viu como que é possível fazer isso com um determinado tipo que a gente viu aqui na aula. Um input que receba a biografia do usuário, e aqui eu estou sacaneando vocês porque a gente sabe que não é um input, é uma outra tag.
e também o consentimento do usuário, então ele tem que marcar lá o consentimento dele. Fica aí para vocês então esse desafio, para vocês fazerem em casa, para massificarem e aplicarem todo esse conhecimento que a gente viu nessa aula. E muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo até aqui e até a próxima!